Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021. Hoje estamos no programa 83, né? Hoje a gente vai trazer vários temas, né? O título é PEC do auxílio, corte de gastos e crime da volta às aulas, né? Hoje a gente vai ver como eles estão chantageando, né? Eles estão falando que precisa cortar os gastos para dar o auxílio emergencial de apenas, né, 4 meses. A gente vai ver os reflexos, né, da volta às aulas, os números de professores infectados e, infelizmente, algo muito triste de muitos professores mortos, né, professores que faleceram devido a essa política genocida, professores jovens que tinham toda uma vida, né, tiveram sua vida ceifada por causa dessa política canalha e genocida do Geraldo, não, do Geraldo, mas o Alckmin era a mesma coisa, do João Dória. Eu fico até chateada, porque a gente vê muitos colegas, né, jovens, tombando diante de algo tão, né, que poderia ter sido evitado, né? As pessoas trabalhando em casa, isso poderia ser evitado. Então a gente vai falar desses assuntos e também vamos falar, né, da questão do auxílio, como eu já falei, né? A gente vai falar sobre a PEC dos gastos, vai falar sobre a reforma administrativa, né, que vai pegar em cheio os trabalhadores, né, os servidores públicos, né, querem tirar todos os direitos dos servidores públicos. Vamos falar um pouco dos petroleiros, né? Já falei das mortes dos professores, e também vamos falar do Sinacef, que é o sindicato, né, dos professores e dos técnicos dos institutos federais, né? A gente tem um depoimento aqui de dois. Um é conterrâneo lá do companheiro Tiago, né? Vou aproveitar e vou chamar o companheiro para dar o alô aqui. Oi, Tiago, tudo bem? Boa noite, companheiros aí que estão nos assistindo. E os companheiros que minha internet está cortando, sei que eu não deixe de entender alguma coisa ou deixe de fazer as pessoas entenderem alguma coisa aí. É isso aí, Tiago, né? O reflexo, né, como a gente diz, Travei. da privatização. É isso aí. Então, também, né, que eu estava falando, o Sinacef, teremos o companheiro Jurandir lá, né, conterrâneo lá do Tiago, vai estar dando um depoimento, e também o companheiro Artus, né, que é professor lá da Bahia, né, do Instituto Federal lá da Bahia. Então, estão querendo que volte às aulas também, e eles já tiraram um indicativo de greve, né? Esse é o caminho. É isso aí. Então, a gente vai. Hoje, né, temos o. Coloca aí o card para nós, Volney, temos o. Vamos ter a retomada, né, do companheiro Renan Arruda, né, que está falando sobre a história do movimento operário brasileiro, né? Algo muito interessante, muito importante, né, para a gente entender a atualidade. Então, o companheiro voltou novamente e vai estar. Não sei qual o período que eu esqueci, né? O que foi falado anteriormente, esqueci, Renan. Então, eu não sei qual é o período que ele vai pegar agora, mas aí ele vai falar agora para a gente. Vai lá, Renan. Boa noite, Lilian. Boa noite, Thiago. Boa noite aos companheiras e companheiros que estão aqui com a gente. Bom, dando continuação aí a essa questão das lutas operárias no Brasil, né? Vou procurar fazer uma breve recapitulação aí e para a gente avançar aí já para o final do século XIX, né? Então, eu queria levantar alguns pontos aí que a gente discutiu sobre o processo de industrialização no Brasil, que eu acho que marca para a gente avançar na discussão.
Em primeiro lugar, a gente discutiu aqui o seguinte, né, que depois que o rei Dom João VI veio para o Brasil, né, ele tentou aqui, ele abriu ele teve uma política de incentivar a, uma industrialização no Brasil, mas ao mesmo tempo, com os próprios acordos de Portugal com a Inglaterra, isso aí não prosperou, né, porque o acordo de Methuen, né, firmado entre os dois países, fazia com que os produtos ingleses chegassem aqui muito baratos, né? Então, a indústria nacional ficou praticamente inexistente, salvo pequenas indústrias artesanais, mas, no geral, não teve, num período que vai de 1808 até 1850, praticamente não existia nenhum tipo de indústria no Brasil, salvo essas que eu citei, né? Para se ter uma ideia, em 1850 tinha 50 estabelecimentos industriais no Brasil, né? Para mostrar, ver o nível de como. E veja, nesse momento, a gente tem que ver o seguinte: a Europa passava já aí pela. O nível de desenvolvimento do capitalismo estava a pleno vapor, né? O período áureo do capitalismo vai ser justamente aí a partir de 1850, é, com a Inglaterra. Então, o Brasil vai ficar absolutamente à margem de todo esse processo. A partir de 1885, né, é mais ou menos o período que eles consideram, que os historiadores consideram como o primeiro ciclo, primeiro surto de desenvolvimento industrial no Brasil, né? Entre 1880 e 1884, vão existir no país 150 estabelecimentos industriais, e em 1889 eles já vão ser 636 estabelecimentos, né? É, a, a, Nesse momento, né, nós já temos aí fábricas com produção mecanizada, com vapor, né, movidas aí a vapor, energia elétrica, né? Também é no período da expansão do café. Então o país já tem muitas ferrovias no país, né? Essas estradas de ferro, é bom a gente citar aqui, elas não foram construídas, não foram com capital nacional, né? Todas elas eram capital inglês, ou fundamentalmente com capital inglês, né? Para se ter uma ideia, em 1880, a Inglaterra tinha 11 estradas de ferro no Brasil. Em 1895 eram 25. Né? O que tinha que era brasileiro, que eram pouquíssimas, eram financiadas pelo próprio capital inglês. Né? Os ingleses também tinham pleno controle da economia brasileira. Além das estradas de ferro, eles controlavam as firmas de importação e exportação, quer dizer, os produtos brasileiros, como o café, por exemplo, o principal na época, era controlado pelos ingleses. Né? Da mesma maneira que eles exportavam, eles importavam os produtos para o Brasil. Né? As companhias de navegação, as agências de seguro, né? Porque imagina, essas exportações aí do café brasileiro e tudo mais, era tudo segurada pelas companhias inglesas, e também os bancos financiadores, né? Quer dizer, o domínio total da economia é ditado pela Inglaterra. Bom, nesse período aí que vai, principalmente a partir de 1850, né, com a expansão da economia cafeeira no Brasil, né, vai haver um acúmulo de capitais. E uma parte desse capital vai ser investido na industrialização do país. Então aí vão surgir as primeiras indústrias de maior porte no país, né? E com um detalhe, isso é importante frisar, que é o seguinte: o que caracteriza essa fase da industrialização no Brasil é a produção de bens de consumo não duráveis, por exemplo, a produção têxtil. Né? O, o Brasil só vai ter uma efetiva participação, ou uma participação a indústria de capitais, de bens de capitais, só vai surgir no Brasil nos anos 40, né, com a metalurgia, indústrias de grande porte. Né? Mas até então, o Brasil, por exemplo, esse capital que promoveu a industrialização no Brasil, importava todas as máquinas, né? E aí, fundamentalmente, o que a gente tinha? Era a indústria têxtil, né?
A indústria têxtil era a indústria mais, como é que se diz? Que mais se desenvolveu no país nesse período. Eu estou aqui vou ler aqui um trechinho aqui se eu localizar aqui, porque bom, é, aqui tem um dado das indústrias no Brasil que eu estou querendo localizar aqui, qual que eram as indústrias. Mas, fundamentalmente, a indústria têxtil era a indústria central no país, né? Já tinha alguma coisa aí de construção civil, porque também estava em expansão as cidades, né? Então, a necessidade de construção de habitações, né, de prédios, etc. e tal, impulsionou, em alguma medida, a construção civil. Os portos, né, porque estavam diretamente vinculados aí à exportação e importação, né? E dentro dos portos aí, né, a classe operária, os estivadores, né? E, finalmente, os gráficos, né? Quer dizer, fundamentalmente, essa era a indústria que existia no Brasil nesse período, né? Bom, uma questão aí que a gente tem já entrando um pouco na questão da caracterização do movimento operário no Brasil nesse período, né? A gente tem que separar dois ciclos, vamos dizer assim, na constituição da classe operária brasileira. Um primeiro ciclo que vai aí até aproximadamente a abolição da escravatura, da escravidão no Brasil, é marcado pelo quê? Primeiro, pelo trabalho escravo, né? As indústrias funcionavam em grande medida com trabalho escravo, né? Então, nós tínhamos aí, desde o tipo de indústria que era movida só por escravos, né? Nós tínhamos, e nessas indústrias, o que caracterizava é o seguinte: aquelas ofícios mais técnicos, em geral, eram pessoas estrangeiras, né? Eram operários estrangeiros que eram contratados pelas empresas para produzir, desses trabalhos mais técnicos, né? Então, nós temos isso aí. Nós temos a situação de operários e escravos trabalhando juntos, também um outro tipo ou algumas fábricas trabalhavam nesse sentido, e temos algumas fábricas que já tinham, trabalhavam com trabalhadores livres, né? Uma parte disso aí já eram, inclusive, imigrantes, né? Então, assim, um dos grandes problemas que teve na industrialização no Brasil foi justamente a questão do trabalho escravo, né? Para se ter uma ideia, o custo um dos fatores que vai levar, que era um problema, era uma contradição que tinha aqui em termos do desenvolvimento do capitalismo, é justamente o fato seguinte: como a produção, como o país ele se constituiu como uma economia voltada para a produção, né, para o mercado internacional de produtos agrícolas, né, o trabalho escravo era que cumpria esse papel. Na medida que vai haver um certo desenvolvimento industrial, vai entrar em contradição justamente isso aí, porque isso aí tornava o trabalho da indústria cara. Você ter um escravo dentro da indústria, por exemplo, que você tinha que, com um escravo na época, por exemplo, aqui custava, isso tem um dado de 1862, que coloca o seguinte, que um escravo custava 1.200.000 contos de réis, né? E para você trazer uma família uma família de imigrantes para o Brasil, uma viagem da Europa para o Brasil, custava 125 mil réis. Quer dizer, 10% do valor do custo do escravo. Então, e a mão de obra operária, você paga, você paga mensalmente, né? Quer dizer, então, para a indústria, isso aí era muito mais vantajoso, mas eu colocava em xeque ao próprio tipo de desenvolvimento da indústria no Brasil, né? Isso aí, com a abolição da escravidão, né? Um detalhe importante aqui, que o movimento operário que tinha na época já participou ativamente na luta pela libertação dos escravos, né? Obviamente,
Os escravos eram a ponta de as fugas massivas das fazendas, era o aspecto central na luta contra a escravidão, mas o movimento operário, os ferroviários, por exemplo, eles acobertavam os negros que fugiam das fazendas, né? Nesse período, o Brasil já tinha uma malha ferroviária de certa envergadura. Então, eles participaram desse movimento, né? Eles também, os operários também participaram ativamente da própria campanha, né, e do acolhimento dos negros nas cidades, porque as cidades eram, nesse momento, com o desenvolvimento das cidades no Brasil, era o lugar para os quais os negros fugiam, então já tinha toda uma situação diferenciada, né, em termos como é que se diz? De acolhimento dessa população negra que estava fugindo aí do, do trabalho escravo, né? Finalmente, para concluir aqui o dia de hoje, eu queria ler aqui um rápido nesse desenvolvimento, porque assim, o Brasil é justamente a partir desse período aí do final da escravidão é que vai haver uma massiva vinda para o Brasil de imigrantes, que é quando vai ter o ponto auge da formação da classe operária brasileira e da influência do imigrante na formação dessa classe operária, né? Mas até então, né, uma característica central dessa indústria aí era o trabalho de pessoa da população pobre das cidades, né? Então era muito comum, por exemplo, além do próprio trabalho escravo, o trabalho de crianças. As crianças trabalhavam nesse período aí de 15, 16 horas por dia, né? Tem aqui dados que falam o seguinte, que meninos e meninas de 5 ou 6 anos trabalhavam 12 horas diárias na indústria têxtil, né? Quer dizer, uma situação de superexploração. Também é desse mesmo período, né? Nós vamos ter aí a Guerra do Paraguai, então o governo, a população, que retorna da guerra, inclusive muitos negros, eles vão ser, o governo vai criar espécies assim de casas de hospedagem, e esse pessoal vai pagar a hospedagem. Geralmente eles são inclusive financiados pelos capitalistas, e essas casas vão se localizar do lado de fábricas. E esse pessoal aí, né, vai pagar, vamos dizer assim, a sua manutenção, trabalhando para essas empresas, né? Então, basicamente é isso que ocorre nesse período. Nós vamos ter uma mudança qualitativa dessa situação, que nós vamos começar a ver a partir da próxima exposição, que nós vamos entrar diretamente com a vinda aí dos estrangeiros para o país, da população, dos imigrantes para o Brasil. É isso, Lilian. Obrigado. É isso aí. Obrigado você. Até a próxima semana. Até. É isso aí. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora a gente vai para o bloco 2, que é o bloco de notícias. E eu vou chamar, né, o companheiro Tiago, que agora acho que a internet dele deu uma melhorada. Ele vai falar da PEC dos gastos, né? E que eles estão atrelando a questão do auxílio emergencial. Fala aí, companheiro Tiago, o que eles estão querendo? Tá sem som. Desculpa. Bom, primeiramente, boa noite aí a todos, né? Lilian, Volney, Renan, os companheiros que estão acompanhando, né? E os que vão nos acompanhar ainda. É o seguinte, Lilian, o governo aí, né? O Congresso aprova aí a PEC emergencial, né? E a questão é a seguinte, né? Essa PEC, ela foi reformulada, né? Ela tinha uma expectativa de um gasto de 70 bilhões e agora foi reduzida para 35 bilhões, né? Isso aí deve resultar na liberação aí de um auxílio emergencial aí em torno de 200 reais, entre 200 e 250 reais, né? E
a conta, né? Eles querem que a conta recaia sobre os servidores públicos, né? O que não vão poder ter aumento, né? Vai sucatear todos os serviços públicos, porque não vai ser possível fazer contratação, né? De pessoal. Então eles estão, né? Atrelando aí o gasto, né? Com auxílio emergencial, né? Com cortes aí, né? Para os trabalhadores aí, para os servidores públicos, né? E o que é importante dizer sobre isso? São 10 anos aí que não se pode aumentar salário, não se pode contratar pessoal. Então, são 10 anos aí de garantia dos serviços públicos, né, e das condições de vida dos trabalhadores. Essa PEC emergencial, ela é um experimento. Eu já falei aqui, né, em outras ocasiões, vou relembrar, sobre um artigo que saiu na Folha, né, nesse jornal de direita que o Boulos gosta de escrever, né? Boulos, Haddad, essa turma aí da pequena burguesia, que trazia um artigo aí, uma matéria, onde o Pedro Schneider, que é o economista do Banco Itaú, né, que a gente sempre fala que é o banco aí que faz demagogia com preto, LGBT, enfim, ele fazia uma proposta de cortar, né, o aumento dos servidores, que as novas contratações, uma série de cortes, né, acabar com o auxílio defeso, que é do pescador, acabar com o seguro-desemprego, atrelando aí ao FGTS, uma série de cortes aí que atingiria em cheio todos os servidores aí, todos os trabalhadores de empresas públicas, né? Então essa PEC emergencial de agora, ela na verdade um experimento, né? Uma forma reduzida dessa política que eles pensavam implantar, né? Que se substituiria o Bolsa Família e tudo mais. Então você teria só esse benefício, né? De R$ 200, às custas aí das condições de vida de toda a população, né? Não poderia aumentar o salário mínimo, dos servidores que não poderia contratar, ou seja, de toda a destruição dos direitos dos trabalhadores, né? Então essa PEC aí vai gerar aí um corte de gastos, né? Por 10 anos, esses gastos aí, na verdade, são os direitos aí, né? Os salários dos servidores públicos, né? Dos professores. Então é importante aí, né? Não somente lutar contra essa criminosa maneira aí de se pagar as contas, né? Mas lutar também contra a reforma administrativa, né? Que é, na verdade, o projeto final desses golpistas aí. Então, assim, ao invés de colocar a conta para os trabalhadores pagarem, nós temos que exigir, né, que se deixe de mandar dinheiro para os banqueiros, que só o ano passado receberam quase 1 trilhão sem fazer absolutamente nada, sem emprestar nada, apenas para ficar aí guardando dinheiro que é do povo, né? 1 trilhão, cerca de 1 trilhão e 200 bilhões aí, que ficaram represados aí nos bancos e que geraram quase 1 trilhão aí de lucro, para esses parasitas, né? Então, se alguém aqui tem que pagar a conta, que sejam os banqueiros, que sejam os latifundiários aí que receberam grandes isenções fiscais, os grandes capitalistas aí como a Ford, que recebeu milhões aí para sustentar os empregados deles, né? Que na verdade eles deixaram de pagar os empregados para que o Estado mantivesse esses empregados, né? Dando um auxílio emergencial. Então, se alguém que tem que pagar a conta, que sejam os banqueiros, que sejam os grandes capitalistas, né? É preciso mobilizar a população aí contra esses ataques criminosos, mobilizar todo o setor público aí contra esses golpistas aí. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Essa é a situação, né? Temos que sair às ruas. Lembrando, né, que nós vamos sair às ruas. Sexta-feira tem a caminhada dos professores, né, lá na Paulista. Sábado também tem o ato, né, pela restituição dos direitos políticos do Lula, às 15 horas, também no MASP. E domingo, também no MASP, a gente vai fazer o multirão, né? O multirão de São Paulo,
é no MASP também, domingo às 15 horas. Então, compareça lá, junte-se a gente, né? É preciso sair às ruas e pedir tanto fora Bolsonaro quanto fora todos os golpistas. É isso aí. Então, vamos dar continuidade, que hoje o tempo tá correndo. Vou falar o boa noite aqui. A gente já teve 2 super stickers, hein? Nosso programa está ajudando a Causa Operária TV. Monique FC, companheira, boa noite. Saudade da Monique. Dessa vez eu consigo, né? Que sempre está aqui com a gente. Companheiro, boa noite. Sou eu, né? Mandou um super stick, né? Mandou um joinha. Boa noite, muito obrigada. Royston Clark lá, companheiro. Um abraço, Royston. Que bom que você está aqui com a gente. Carla Silva, né? Que mora lá, né? Acho que não vou falar o país porque eu vou errar, mas mora fora do país. Boa noite, muito obrigada. Também mandou um super sticker aqui, uma florzinha. Muito obrigada, Carla Silva, né? Muito obrigada a todos, né? Quem está vendo agora, dê o seu joinha, né? Compartilhe e faça como os companheiros aqui, mande seu super chat, seu super sticker, né? Ajude a Causa Operária TV, que fica 24 horas no ar a serviço dos trabalhadores, né? Se você tiver alguma denúncia, alguma coisa, mande para a gente que a gente denuncia aqui. Aqui é uma tribuna dos trabalhadores. É isso aí. Agora eu vou falar de algo complicado, né? Algo bem que é a reforma administrativa, né? Eles querem tirar todos os direitos dos trabalhadores, né? Então a reforma administrativa, depois a gente vai ver até um vídeo que produziram muito bom que fala sobre a questão. Então, só vou falar em linhas gerais porque o vídeo também é bem esclarecedor. Eles querem tirar a estabilidade do servidor público, querem tirar a licença-prêmio, os quinquênios, as férias superiores a 30 dias, né? Querem tirar todos os direitos dos trabalhadores, né? A gente sabe que todas as leis estão baseadas na CLT, né? Já desmontaram a CLT, então é um passo para também afetar todos os trabalhadores, né, os estatutários, os servidores públicos e outros tipos de trabalhadores. Vou pedir para a produção colocar o videozinho, que é bem esclarecedor. Pode soltar, produção. Você sabia que a reforma administrativa terá impactos imediatos sobre os atuais servidores públicos? Ao contrário do que o governo tenta vender para nós servidores, a PEC 32 de 2020 terá uma série de efeitos sobre quem já está no funcionalismo público. A reforma administrativa prevê que parcelas indenizatórias que não tenham valores fixados em lei sejam extintas em 2 anos. Isso significa o fim do auxílio saúde e alimentação para a maioria dos servidores. E não para por aí. Uma série de outros direitos também estão sendo ameaçados por esta reforma. É o caso do adicional referente a tempo de serviço, da licença-prêmio, da progressão ou promoção baseada em tempo de serviço, do adicional por substituição, além das progressões salariais da carreira, o que terá como efeito a perda de poder de compra dos servidores e servidoras. A reforma administrativa pretende ainda facilitar a demissão de servidores estáveis, permitindo a avaliação de desempenho por regras subjetivas que abrem caminho para perseguição política e assédio moral. Com a PEC 32, o serviço público se torna refém dos desmandos das chefias e governantes de plantão, já que permite que o chefe do Poder Executivo altere planos de carreira por decreto, sem qualquer diálogo com as categorias atingidas. A reforma administrativa terá profundos impactos para os atuais e futuros servidores. Ela nos retira direitos históricos que tanto lutamos para conquistar e irá expor cada vez mais servidores e servidoras a situações de assédio, perseguições políticas, processos administrativos e demissões. Essa reforma é contra o servidor público. Diga não à reforma administrativa.
É isso aí, né? Então, vai tirar, né, como falou, auxílio alimentação, auxílio saúde, vai colocar o trabalhador, né, vai tirar a estabilidade, vai colocar, né, como eles falaram, o trabalhador sobre assédio e sobre perseguição política, né? Então, é, a gente tem que dizer não à reforma administrativa e mais uma pauta, né, para a gente ir para as ruas. Isso tem a ver com o projeto dos golpistas. Por isso que é preciso pedir o fora Bolsonaro e o fora, né, todos os golpistas, porque não adianta ficar, né? Lembra, Tiago, na época do que tinha lá, que tinha que pedir o pessoal na época da Dilma, né? Ficava falando que tinha que. Não, tinha que ir para a rua por causa de tal coisa, tal coisa. Você lembra, né? Lembro, era a luta Então, isso que agora por eles não vão, né? Eles Exatamente, né, queriam Lilian? pedir o fora Dilma, né? Eles queriam pedir o fora Dilma e que agora, né, diga-se de passagem, o PSOL, né? Vocês podem ver lá no comando de greve, né? O PSOL tá junto com o Dória para entregar nossa greve, né? De mãos dadas, ó, para entregar nossa greve. Então, que agora eles não saiam aí, né? Contra a reforma administrativa. É isso aí. Então, vamos lá, vamos dar. Deixa eu só, antes de passar para o Tiago, eu queria agradecer aqui também ao Rocatelli Digital também, boa noite. A Carla Silva já falei. E também outro super stick, né, do Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado, né, todos esses companheiros, né, que ajudam a manter a Causa Operária TV. Éder também, boa noite. Né? Então, é preciso mesmo lutar, né, contra todo esse desmonte, né, contra o desemprego, né, contra todas essas barbaridades que estão sendo feitas contra os trabalhadores. É isso aí, Tiago. Agora eu vou passar para o Tiago, que infelizmente também não vai dar uma boa notícia, né? Porque o negócio sobre os petroleiros, né? Como que foi, Tiago? Os petroleiros, eles entraram em greve? Qual é a situação dos petroleiros? E também, né, o preço dessa gasolina, né? A gente vai no posto, aqui mesmo está praticamente R$ 5. Eu falei, vai ter que andar a pé, estou pensando em comprar uma bicicleta, porque o negócio está feio. A situação é a seguinte, Lilian. Os petroleiros aí saíram às ruas, né? Contra mais um ataque aí do governo Bolsonaro, né? A refinaria Randolfo Landulfo Alves, né? A RLAN, foi vendida aí para empresas árabes aí, para um fundo árabe, no valor de US$ 1 bilhão, né? 1,65 bilhões aí, bilhão de dólares. E aí os trabalhadores e os petroleiros foram para a rua protestar, né? Envolver a população aí com a questão do preço do combustível, né? Que tende a aumentar aí para satisfazer o lucro aí desses investidores, né? A questão é que a greve repercutiu, né? E a empresa aí chamou, né, de volta, né? São 2.000 porque é o seguinte, né, Lilian? 2.500 trabalhadores aí estão na reta aí para serem demitidos, né? A questão aí é que a categoria não pode ficar acreditando na justiça, né? Como aconteceu com a Petrobras Biocombustíveis, né? A PBio, onde eles garantiram aí através da justiça que os trabalhadores da PBio seriam incorporados à Petrobras, né? Então esses trabalhadores, né, da RLAN não tem nenhuma garantia aí, né, dos seus empregos. Então eles foram, né, por essa preocupação, foram para as ruas e a empresa aí acusou o golpe, chamou os trabalhadores novamente para conversar aí, né, que não sei, podendo voltar atrás
da decisão, ou para garantir aí o emprego de uma parte dos trabalhadores. Mas a verdade é o seguinte, né, Lilian? Independente do que venha a se propor aí de garantir trabalho, ou a manutenção de alguns postos aí, o que acontece é que os trabalhadores da Petrobras, a população não pode aceitar esse ataque criminoso, né? Vender o nosso patrimônio aí para render lucro aí para investidores desses fundos internacionais, né? A gente não pode aceitar de maneira alguma, né, que o patrimônio nacional seja entregue, né? A Petrobras, como a gente sabe, ela está sendo esquartejada, né? São várias as áreas aí, os setores estão sendo entregues, né? A gente já, inclusive, recebeu aqui um companheiro que falou da Fafem, que poderia ajudar aí na questão da produção de oxigênio que o país está precisando, né? Então, assim, independente do que a empresa venha propor, de garantir os postos de trabalho e tudo mais, a gente não pode aceitar esse ataque, né? Não pode também confiar na justiça, porque a gente viu já, né, a quem serve a justiça, como a gente viu no caso do Correios, como a gente viu no caso da Renault, como a gente vem vendo aí uma série de casos, né, de ataques aí da justiça contra os trabalhadores em todo o país. Então, não acreditar na justiça, né, ocupar aí as fábricas aí, garantir os empregos e a Petrobras aí e seus setores aí, garantir que continuem aí sendo um patrimônio do povo. É isso, Lília. É isso aí, Tiago, né? Então, é preciso, né, começar uma greve, né? Igual a greve dos professores, né? É preciso uma greve total, né? Para a gente barrar a questão das mortes, né? Então, vou entrar nessa questão agora. Primeiro, eu queria que a produção colocasse o card aí, chamando o ato, né? Que será sexta-feira. Vai ter um ato, né? O ato foi chamado, foi tirado. Pode colocar aí, produção. O ato foi tirado, né? Na última assembleia, né? Estamos fazendo assembleias regionalizadas pelo Zoom. A nossa proposta é fazer uma assembleia estadual, né? Presencial, híbrida e também por Zoom, né? Quem não puder estar lá presente, né? Mas foi aprovado um ato na Avenida Paulista, saindo do MASP, sexta-feira às 16, não, às 10 horas da manhã, vai até a Secretaria de Educação e depois, que é na Praça da República, e depois vai até a prefeitura, que fica ali perto do viaduto do Chá. E aí eu queria que colocasse os cards aí, vocês estão vendo os cards sobre professores, né, que infelizmente faleceram. Professor de Pirassununga, que faleceu. Ari Inês, também uma professora que faleceu, né? Algo muito triste. Então, se você quiser mais informações, né, sobre a questão da greve e toda a movimentação, assista, né, o Comando de Greve, que começa na sequência do nosso programa. É isso aí. Então, daqui a pouco a gente vai estar terminando, mas vamos lá, vou passar para o companheiro Tiago, que vai estar falando sobre. Travou aqui. Sobre os trabalhadores da Ford, né? Qual que é a situação aí, Tiago, dos trabalhadores da Ford? Então, é o seguinte, Lina. O Ministério do Ministério Público do Trabalho, né, conseguiu por meio de uma liminar aí revogar as demissões em massa da Ford. E depois de 2 meses aí parado, né, a Ford de Taubaté, no interior de São Paulo, e Camaçari, que é no Nordeste, voltou a funcionar, né, os trabalhadores retornaram aí às suas atividades. Essa medida aí garante, por apenas 90 dias aí, a atividade aí dos trabalhadores da Ford.
Portanto, a gente não pode, né, de maneira alguma, confiar na justiça burguesa, né? Nós já sabemos aí, né, que eles servem aos interesses aí dos grandes capitalistas, né? A diretoria global da Ford foi chamada para uma reunião, né, onde eles vão negociar aí o destino dos trabalhadores. Né, o que nós temos que fazer é recorrer ao método histórico de luta, né, ocupar as fábricas aí, impedir que essas demissões aconteçam e que a empresa aí seja comandada aí pelos trabalhadores, né? Não se pode confiar na justiça, né? É importante que os trabalhadores se organizem aí, né, em todo o país para garantir os seus empregos, para garantir que as atividades da Ford não sejam encerradas. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, hoje, né, tivemos de volta o Renan e também agora a gente vai, né, chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, né, que é dirigente nacional do Partido da Causa Operária e também da comissão executiva, da executiva, né, do partido. Ele vai estar falando sobre a questão do, dos trabalhadores frente aos ataques do governo da direita, né? E a luta contra a volta às aulas, né? Vai falar sobre qual deve ser o caminho, né? O que nós devemos fazer, né, para reverter toda essa situação. Vai lá, companheiro. Boa noite, Lilian, boa noite, Tiago, e a todos os amigos da Causa Operária TV que acompanham o Análise Sindical. Bom, como vocês viram aí, em vários aspectos apresentados aí pela Lilian e pelo Tiago, nós estamos diante aí, mais uma vez, de uma brutal ofensiva dos governos da direita contra os trabalhadores. Em meio ao agravamento da crise, a crise que estoura por todos os lados, o país em uma verdadeira situação de colapso, a alternativa da direita é atacar brutalmente, mais uma vez, a classe operária e o conjunto dos explorados. É assim no caso da PEC, né, que, sob o pretexto de criar um auxílio para os trabalhadores, vai mandar a conta e esfolar o funcionalismo público, com medidas como o fim da estabilidade dos servidores, a política de privatização e de terceirizações correndo solta. Assim, na ofensiva em relação às estatais, né, Bolsonaro finge que é valente diante dos todos poderosos donos aí, especuladores que controlam a Petrobras, mas mantém a política de altos preços, só vai mudar, vai botar um general para deixar que a mesma política criminosa levada adiante nos últimos anos se mantenha, enquanto entrega de graça, pela metade do preço, né, a refinaria lá na Bahia e planeja aí a privatização no dia seguinte, né, vocês viram aí que no dia seguinte que ele anunciou aí a troca no comando da Petrobras, para mostrar que ele é um pau-mandado dos capitalistas internacionais, ele anunciou aí o processo de privatização da Eletrobras. Essa situação só pode ser enfrentada e tem que ser enfrentada por uma mobilização efetiva, de verdade, dos trabalhadores. É preciso que os companheiros das estatais, a CUT e os sindicatos organizem uma luta para enfrentar, através da mobilização, não de discursos, não de inúteis articulações no Congresso Nacional, né, e não de conversa fiada com parlamentares direitistas e governos reacionários, mas através da luta, da mobilização, da ocupação dos prédios públicos. É assim que tem que ser feito na Eletrobras, é assim que tem que ser feito na Petrobras, nos Correios, na Caixa Econômica Federal, de todos os setores ameaçados. Né? Tem que se organizar uma luta a partir dos próprios trabalhadores, aonde for preciso, inclusive, superar a paralisia das direções sindicais. Bom, e para destacar, nesse momento nós temos uma luta muito importante, né, que vem enfrentando aí a sabotagem, inclusive, da esquerda, que é a luta dos professores aqui do estado de São Paulo, categoria a qual eu e a companheira Lília
pertencemos, né? Nós temos um programa daqui a pouco que trata desse problema todos os dias, que é o programa Comando de Greve. Eu convido a todos a assistirem, mas queria destacar a importância dessa mobilização, né, diante da política reacionária da esquerda, que finge ser combativa, posa de combativa, mas na hora H arrega, e arrega feio para a Dória, arrega feia para os inimigos dos trabalhadores. Então, é preciso, né, reforçar a mobilização dos professores de São Paulo, lutar pela mobilização nacional dos trabalhadores da educação e enfrentar a sabotagem que é feita por setores como o PSOL, PSTU, PCdoB, que vem defendendo o fim da greve, no momento em que São Paulo está na explosão da pandemia, tem dezenas de companheiros mortos já nesse momento. Hoje, só o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo superou a marca de 1.000 pessoas, né? Daqui a pouco no comando de greve eles vão falar nisso. São mais de 1.000 professores, funcionários e estudantes infectados só nas escolas estaduais. Então, o único caminho é o caminho da mobilização, é o caminho apontado pela categoria, que aprovou que sexta-feira tem ato com caminhada na Avenida Paulista a partir das 10 horas da manhã, rumo à Secretaria da Educação e rumo à Prefeitura de São Paulo, unindo os trabalhadores da educação do Estado de São Paulo e do município aqui da capital. Então, o caminho é sair às ruas, é se mobilizar, né, é superar a paralisia da esquerda e da burocracia sindical. Isso vale nas estatais, vale entre os trabalhadores da educação e no conjunto da classe operária para enfrentar a situação de retrocesso que a direita tenta nos impor. Um abraço, companheiros do Análise Sindical, e até o próximo programa. Obrigada, Toninho. Até o próximo programa. É isso aí, né? Então, vamos terminar nosso programa, como o companheiro Antônio Carlos falou, né? Logo na sequência, comando de greve, né? Vai falar que hoje o Dória decretou lockdown, né? Mas vai continuar com as escolas abertas. Então, é assim, de dia o vírus dorme, à noite ele sai, entendeu? Então, de dia ele está dormindo, aí você pode sair, trabalhar, pegar ônibus lotado, sabe? Sair, né? Porque aqui em Marília, que é uma cidade pequena, o ônibus é lotado, né? Então, isso aí é todas as cidades. Aí, à noite, você não pode sair. Quando você quiser se divertir, sei lá, né? Não pode. Porque aí o vírus acorda e vai para a rua. Então, um absurdo, né? Brincadeiras à parte, mas é um negócio absurdo, né? Somos totalmente contra o lockdown. O cidadão que tem que decidir para onde ele vai e o que ele vai fazer, né? Isso aí é um absurdo. Ele está fazendo isso porque cadê a vacina? Né? Cadê a vacina? E cadê os testes em massa, né? Quase ninguém fez teste. Eu mesmo nunca fiz um teste de Covid. Então, é um absurdo. Então, e também, logo na sequência, resumo do dia. Vou passar agora para o Tiago, se ele quiser falar alguma coisa, né? Que aí também o lockdown também estava em vigor e dá seu boa noite. Então, Lili, você vê como que funciona a manipulação, né? Ou seja, nas eleições o vírus parou de infectar, né? Durante o dia aí, onde os trabalhadores aí, as centenas e até milhares, ficam aí em barracões fechados, o vírus também não infecta, né? O vírus só infecta quando você se reúne com o pessoal ali na sua calçada, né? Para espairecer um pouco, né? Toda a agonia aí que a gente acumula aí dentro do ambiente de trabalho. É só nessa hora, o vírus é assim, né? Ele favorece os golpistas e a burguesia somente, né? Ele só pune os trabalhadores. Nós estamos passando por um lockdown aqui, você sabe, né? Uma medida precária, que com o tempo aí vai ficar claro que não vai resolver absolutamente nada, porque Araraquara não é uma ilha, né? Nós precisamos de uma luta nacional,
né? Nós oferecemos um programa aí desde março do ano passado, né, para a esquerda lutar contra a crise econômica, contra a crise sanitária. Está disponível aí na página Causa Operária. É isso, Lilian. Deixo boa noite aí para todos os companheiros, Toninho, Lilian, Volney, todos que nos assistiram e que vão nos assistir. Obrigado aí, Lilian. Boa noite e até a próxima quarta. Obrigada a todos.